Opa, fala devs, hoje a gente vai ver conversar um pouco sobre dependências, entender realmente como isso funciona, que muitas vezes a gente até utiliza muito nos nossos projetos, mas será que a gente sabe como é que isso roda, como é que isso vai funcionar ali dentro do nosso projeto? Primeiramente, o que é uma dependência e para que ela serve? Basicamente é uma forma da gente não ficar sempre reinventando a roda. Por exemplo, digamos que em algum momento alguém precisou trabalhar com formatação de data e ele teve que fazer tudo na mão na linguagem. Ao invés de todo mundo da programação, todos os programadores terem que fazer isso do zero, fazer tudo só com a linguagem base, uma pessoa pensou e criou uma biblioteca, que essa biblioteca abstrai tudo que ela faz e a gente só usa o que ela libera pra gente. Por exemplo, quando a gente dirige um carro, a gente não sabe como a embreagem funciona, mas a gente só usa ali do jeito que ela tá. Então é basicamente isso, a gente vai só estar utilizando os benefícios que ela traz. Nesse caso da data, ela poderia, por exemplo, formatar a data, trabalhar com fusos horários, enfim. Então é uma maneira da gente abstrair algo para não ter que todo programador precisar ficar reinventando a roda, fazendo tudo do zero e perder um tempo totalmente desnecessário. Então a gente vai ver aqui, a linguagem que a gente vai utilizar para brincar com isso aí vai ser o Node, mas o mais importante mesmo é a parte conceitual, que muita coisa aqui que eu vou falar vai ser totalmente reaproveitado para qualquer linguagem. A única coisa que vai mudar vai ser ali o gerenciador de pacotes, a pasta onde fica as dependências, mas é tudo bem tranquilo. Então bora lá pro projeto para a gente começar a brincar? Então bora lá, rapaziada. E aqui no meu terminal, eu vou vir no meu desktop, deixa eu aumentar aqui para não ficar muito pequeno. Vou entrar no meu desktop. Eu vou criar uma pastinha projetinho. Dentro aqui do projetinho, eu vou iniciar um projeto Node, npm init e -y, para ele aceitar tudo aqui pra gente. Vou dar um code ponto para abrir no VS Code pra gente conseguir ver aqui como é que funciona. Beleza, que ele já criou o package pra gente conseguir usar. Vou criar uma pastinha src, criar um server.js aqui pra gente brincar. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o terminal do próprio VS Code para não ter que ficar abrindo ali o terminal externo. Vou aumentar aqui o tamanho da tela. E agora a gente vai começar a fazer a primeira instalação de dependência. E como que a gente instala as dependências? Da mesma maneira que eu iniciei o projeto, a gente usa um gerenciador de pacotes. No caso do Node, a gente usa esse próprio gerenciador para criar o projeto, que no caso é o npm. Se eu vim aqui, vou abrir aqui o navegador para a gente conseguir ver. Vamos colocar aqui o npm. O npm, para instalar ele já vem automaticamente quando a gente baixa o Node. Mas o npm ele é utilizado tanto basicamente para todas as tecnologias aí JavaScript, para quando estiver utilizando React, React Native, Electron, enfim, todos esses vão estar utilizando o npm, que é esse gerenciador de pacotes. E esse não é a única alternativa que a gente tem. Por exemplo, um caso que eu gosto de usar bastante é o Yarn, que para mim ele é um pouquinho mais rápido, eu sinto ele um pouquinho mais rápido. Mas isso vai totalmente de escolha, os dois funcionam ali muito parecidos um do outro. Então aqui a gente vai estar utilizando o npm, que é ele que vai estar instalando lá a dependência, pegando ela e botando aqui no nosso projeto. E também é no site do npm que a gente pode, por exemplo, ver algumas dependências. Por exemplo, o Express, que é o framework que a gente mais utiliza aqui no Node normalmente. Aqui a gente tem um exemplinho dele, tudo bonitinho aqui. Então, vamos instalar o Express para a gente ver aqui como é que ele funciona. Aqui no próprio site do npm, ele tem aqui esse comandinho que é o que a gente vai rodar para instalar a dependência. Então, vamos lá. A gente vai dar um npm install express. Isso com o npm instalado. Só para verificar se o npm de vocês está instalado. npm-v, se eu não me engano. Aqui ele já mostra aqui a versão. Então vamos lá, npm install express. Aqui ele vai estar instalando. Isso dentro da pasta do projeto, lembrando, senão ele vai instalar em qualquer outro lugar. E agora que a gente instalou essa dependência, até no nosso package.json ele já aparece aqui, ó, em dependencies. Agora que a gente instalou, ele criou uma pastinha Node Modules. E o que essa pasta é? É basicamente ali que vão ficar as dependências. Basicamente a gente pega esse código de alguém, bota no nosso projeto para a gente conseguir utilizar ele. E abrindo aqui essa pasta, a gente pode ver que tem muita coisa aqui dentro. Mas por que tem tanta coisa? Eu só baixei uma dependência. Isso é porque a própria dependência que a gente instala também tem dependências que ela utiliza de outras pessoas. Então, por exemplo, a gente pode até encontrar aqui a pastinha, aqui, Express. E aqui dentro do Express, ele vai ter outras dependências nela mesma. Por exemplo, aqui na pastinha lib do Express. Relaxa que isso a gente não utiliza em projetos Node. A gente não vai ter que ficar entrando dentro das dependências. É só para a gente entender como é que funciona. Aqui dentro a gente pode ver, procurar aqui, ó. Ele dá um require nesse body parser. Então, se a gente procurar aqui, ó, esse body parser dentro das pastas, a
A gente pode aqui, ó, body parser. Então, ele instalou porque o Express também necessita daquela dependência. Então, é por isso que veio todas essas pastas aqui na hora que a gente instala o Express. E por isso até que o Node Modules acaba virando uma pasta muito pesada. Acaba, às vezes, quando a gente baixa muita dependência, essa pasta aqui fica um pouquinho pesada às vezes. Agora, vindo no nosso server, no JS, aqui eu estou usando o exemplo JavaScript, mas fiquem tranquilos que qualquer linguagem é bem parecido. Mas eu vou importar aqui a dependência que a gente instalou. Então eu posso, por exemplo, criar uma variável aqui por Express, porque eu vou importar o Express, mas eu poderia colocar qualquer nome aqui. E ele vai receber require Express. Aqui, se eu der até um contraespaço na aspas aqui do require, ele mostra aqui todas as coisas que eu posso importar. Porque ele olha dentro daquela pasta ali, Node Modules, tudo que a gente pode importar dela. Então, eu posso importar o Express, que a gente instalou, né? Então, por isso que a gente pode importar ele. E por que eu não precisei passar, por exemplo, ./node modules/express? Eu não precisei fazer isso porque o próprio Node, ele já identifica aonde que é essa pasta. Ou seja, onde que está essa pasta Node Modules, que no caso vai estar aqui na raiz, que normalmente é onde ele vai estar olhando, e ele vai lá, beleza, então se Node Modules vai estar sempre na raiz, eu só busco lá, então por isso que ele nem pede para a gente passar todo esse caminho da pasta onde ficam as dependências, o que deixa bem mais bonito e bem mais fácil da gente estar importando aqui. E aqui eu poderia começar a utilizar aqui o Express, dar um const, app e brincar aqui com o Express. Mas agora usando o exemplo de data, eu posso aqui, por exemplo, eu vou dar um npm install datefns, que é uma dependência para trabalhar com data. Então vamos esperar que ele instalar. Agora, após ele instalar, ele já adicionou no package.json aqui a dependência. E a gente pode vir aqui dar um const datefns igual require datefns. E agora a gente vai poder ter todas as funções do datefns. Outra coisa que eu também posso fazer, ao invés de atribuir o nome da variável, eu posso passar, ao invés de passar o nome da variável, eu posso pegar direto a função que eu quero pegar. Por exemplo, vamos pegar aqui essa função addDays. E eu posso vir aqui e dar um const data a new date. E agora eu vou dar um console.log nesse data. Vamos rodar aqui esse arquivo. Aqui só para rodar o JavaScript, eu vou instalar aqui o Code Runner. Pra gente conseguir rodar aqui esse arquivo direto. Para não ter que ficar querendo rota, passar esse trabalho aí. Vamos rodar aqui o código. Ele rodou aqui e deu um log na data. E agora digamos que eu quero usar algo dessa dependência. Eu posso usar, por exemplo, format. Que é algo que tem lá na dependência. E como que eu sei essas funções? Eu posso ir lá na documentação do datefns. Procurar aqui. E normalmente as bibliotecas têm essa documentação que a gente pode ver para estar utilizando a biblioteca que a gente quer. Então, nesse caso, o datefns é para JavaScript, mas, por exemplo, com certeza vai ter uma alternativa aí para outra linguagem. Então, pegando aqui o format, eu posso, por exemplo, const formatted date igual format, que é essa função que eu importei da dependência. Eu posso colocar aqui a data e o formato que eu quero dia, mês e ano. Isso tudo tá lá na documentação. Isso aqui é porque eu já usei essa dependência. Mas é só olhando na documentação que a gente sabe como é que utiliza isso aqui. E dando um log nessa data formatada, posso rodar o código. E agora eu formatei a data utilizando uma dependência. Sem eu ter que ir lá usando a base do JavaScript para formatar isso, pegar a data, tudo bonitinho. Então, isso é muito mais fácil, a gente não tem que ficar reinventando a roda direto. E isso tudo utilizando dependências, que é algo muito bom e que a gente vai sempre utilizar na programação para a gente não ter que ficar fazendo tudo do zero desnecessariamente. E é isso que eu tinha mostrado para vocês, devs. Era mais falar um pouco sobre dependências e ver como isso aqui funciona. Aqui foi o caso do JavaScript, mas outras linguagens são bem parecidas e vai mudar pouquíssimas coisas. E é isso. Valeu, devs. Até a próxima. Falou!